E aí, cara? Fala, Gabriel Calvano, certinho, Ricardo. tudo bem, cara? Na paz? Fico muito feliz de você ter vindo aí pra gente bater mais um papo. Ah, A gente que se satisfação. encontra direto aí nesses shows que tem por aí seus, que eu adoro participar e ir lá Show. assistir. Veio da praia. Diretamente da praia. Na verdade, não vim nem da praia, né? Praia, pavão, patanisca, uma cervejinha, batidinha, entrevista. Legítima vida carioca, por que não, né? Tem que ser assim, né? De um bom tijucano. Se não for assim, a gente não segura esse rojão, né? É verdade. De um bom tijucano, né? Você é Tijucano. tijucano. Tijucano de corpo e alma, de criação e de sentimento. E vascaíno também. Mais ainda do que tijucano. Ótimo. Cara, a gente já se conhece, a gente sempre bateu altos papos. E eu lembro que você falou, quando você começa, assim, dar aquela virada de chave de ser músico. E, na verdade, você estava no Canadá, né? Quando deu essa virada de chave. Cara, assim, a música sempre participou da minha vida, né? Sempre tive banda, sempre estudei música com uns professores e tal, só que tem um bloqueio, mesmo social, assim, de enxergar a música como uma profissão, sabe? Porque eu estudei no colégio tradicional da Tijuca, enfim, eu estava completamente moldado para seguir uma vida sem um funcionário de escritório, sabe? E passar as minhas férias na Europa, me endividar para fazer todo ano, sei lá, enfim. Paga em 20 vezes, joga pra frente e é fazer, aquilo. ia seguir a vida, entendeu? Ia, enfim, ser mais uma pessoa no mundo, sabe? Mas aí rolou, eu fiquei no Canadá, estudei lá, e como estava muito frio, eu passava muito tempo tocando, me dedicando à música, enfim, estudando. E quando Você foi pra estudar inglês. fui para estudar inglês e ficar um pouquinho mais. E acabou que eu fiquei tocando muito tempo, estava frio, e quando esquentou, eu falei, porra, tô tocando aqui, no meu Você quarto. ficava tocando em casa. Em casa, isso, em casa. Falei, cara, vou tocar na rua. Vou fazer a mesma coisa que estou fazendo aqui na rua, vou tentar ganhar um dinheiro, porque eu tava precisando de dinheiro. Que aí eu tocava, sei lá, um dia, tocava 1h30 e já pagava o mercado da semana, sabe? Aí salvava. É mesmo? Salvava. Mas você tocava onde? Na rua lá? Em praça? Não, cara, na saída do metrô mesmo. Tirei uma licença lá, porque tem uma licença de busker que eles falam, É né? tranquilo tirar a licença? Tem que ir na prefeitura, enfim, tirar uma licença, pagar acho que era $40, enfim. Paga uma parada e aí você tem a sua licença. Toda vez que você toca na rua, você tem que deixar exposta a sua licença. Aí fica uma plaquinha lá. Uma plaquinha. Aí tem licença para instrumento amplificado, para, sei lá, acústico, enfim. E aí tem licença pra cada tipo de Isso. conjunto ali, Isso, de exato. composição? Exato. Tem vários tipos de licença. Para instrumento amplificado, se você quer fazer uma parada mais alta, porque tem alguns locais que você não pode, né? Tipo, sei lá, perto de hospital, por exemplo. Tá. Eles dão meio que uma mapeada pra Exato. ver cada tipo de instrumento, quantidade exato. de pessoas. É organizado, é legal, cara. Maneiro, cara. Aqui no Brasil a gente também tem a lei do artista de rua, que é bem bacana também, sabe? Sim, Assim, sim. é mais uma questão de valorização mesmo da consciência. E de democratização, dessa informação também ser democratizada e da gente conseguir rodar e fazer cada vez mais artistas de rua também, né? Exato. Porque assim, a população em geral não é tão comum isso, sobre essa estrutura da lei do artista de rua e de legalização disso. Então, parece que há um senso comum de que aquele artista que está ali na rua tocando também está ali meio que invadindo um espaço comum. Sim, parece que o cara tá meio tipo o Schmidt, que toca baixo com a gente no Cavando Statuí. Matheus Schmidt, esse cara é sensacional. E aí ele fez muito tempo rua aqui no Rio. E ele falou que algumas vezes já chegou tipo um coroa assim, falando, pô, vagabundo, não sei o que lá, vai trabalhar, sabe? Cara. E até no próprio Canadá, teve uma vez que eu tava tocando assim, chegou um cara perguntando, pô, cara, se você quiser, eu te dou um emprego, assim, eu te dou uma parada assim. Canadense isso? Ele era português, de Portugal. Falei, não, cara, tô legal, assim, tô fazendo o que eu gosto, tô de boa. Tô de boa, tô tocando minha tranquilo. música. Exato, tô de boa. Essa associação entre tocar música na rua e pedir esmola, acho Exato, que é isso, né? exato. Tem muito essa associação, muito. É Assim. isso que precisa ser desconstruído também. Exatamente, é um processo bem longo, assim, não só passa por uma questão de fomento à cultura no espaço governamental, por exemplo. Da informação, e da democratização da informação, da gente ter essa informação mais acessível, pelo menos mais comunicada, né? Para que todos saibam que, de fato, como funciona o artista de rua. Exato. E aí, voltando lá para o Canadá, eu estava fazendo na rua e aí eu comecei a entrar em contato com a comunidade lá local de músico
E tinha muito uma cultura de open mic, né? Que até tem aqui, mas é no microfone no aberto? microfone aberto, Sim. isso. Só que lá é muito forte, assim, a galera vai Nos bares e é meio que cria uma rede social, assim, da galera, sabe? É bem bacana até. Que vira um ponto de encontro também Um desses ponto de músicos, encontro, né? exato. Que a galera se encontra lá. E aí tava na época das dispensaries lá, eu tocava no Cannabis Culture toda quinta-feira. Aí eu meio que criei uma comunidade assim, fiquei tocando direto música brasileira lá. Até que. Já tava bem fomentada a coisa de Instagram Não, Porque não. você pode até divulgar, né? Hoje em dia você pode até divulgar. Fala assim, vou estar em tal lugar e vou tocar lá no microfone aberto. Sim, rola, mas não, eu ia, assim. Levava o teu violão? Levava o violão e é isso. Chegava lá e cantava, entendeu? Minhas músicas. Cantava em português ou em inglês? Cantava em português. Chamava de Samba Boy. Sensacional. Samba Boy. Te deram esse nome ou você já chegou se apresentando assim? Não, pô, deram esse nome. Eu vou falar, oi, eu sou o Samba Boy. Aí, cara, fui tocando lá, até que teve um dia, assim, isso era muito informal, assim, sabe? Era meio que fazer um som. Até que teve um dia que teve um último open mic de um lugar meio tradicional lá, que era o The Central. E aí tava entupido. Foi uma das primeiras vezes que eu, assim, toquei pra uma galera, sabe? Sozinho. E aí eu toquei, assim, nervosaço, fiz o meu lance, a galera se amarrou. Aí eu saí, eu tomei uma cerveja, enfim, aquele êxtase, e eu fui voltar pra casa a pé sozinho. E quando eu tava voltando, assim, sei lá, cara, foi um... É isso, né? É só quem passa por isso, sabe? De você... Aquele momento, o momento de uma vida, sabe? Você, pô, é isso que você vai fazer da vida. É com isso que eu me identifico e é isso que eu vou fazer, cara. E é um êxtase, assim, voltei pra casa cantando sozinho. Eu não sou de andar... Quem me conhece sabe que eu não sou de, sei lá, andar na rua cantando, assim. Canto em casa. Mas eu voltei num êxtase determinado, sabe? Aí, a partir desse momento, eu voltei aqui pro Rio e comecei a estudar. E no curso que eu estava fazendo lá no Sigam, eu conheci o Guilherme Ferreira, que me chamou para participar do Samba Opinião, que era uma roda de samba que já rolava aqui no Rio. E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Fazer cantando? Tocando? Como é que foi? Tocando violão e cantando. Cantava algumas músicas. O Guilherme levava a maioria, cantava umas 3 músicas assim no repertório. E fui começando aos poucos, assim, sabe? E principalmente pegando essa cultura do samba. Porque o samba não é tipo, quero fazer samba, vou chegar e vou fazer. Tem uma cultura envolvida, sabe? Não é assim, sabe? Você tem que saber onde você está pisando, você tem que chegar... de estudo, né? Muito estudo. Com certeza, com certeza. E aí você começou então com roda de samba? Com roda de samba. Assim, comecei na adolescência com banda, assim, do bairro, mas uma parada muito restrita, sabe? Em relação a fazer um dinheiro e tal. Cantar pra público. Roda de samba, comecei em roda de samba. Roda de samba. Roda de samba. Mas você acabou fazendo depois uma composição sua ali de banda, né? Que é o Calvano Estatuís. Isso, cara. Que isso vem mais lá na frente, né? Assim, a música autoral sempre foi o meu lance na música. A partir do momento que eu decidi ser músico, eu me identifiquei logo de, assim, você fazer as minhas músicas. Meu lance são as minhas músicas. E eu, desde moleque, assim, eu atrelei a música à composição, sabe? O meu avô, vivia na casa do meu avô e ele ficava subiando várias paradas, ficava, assim, sem sentido nenhum. Mas dá um senso de melodia isso. Exato, né? Ele deve ter criado várias paradas maneiras, sabe? E eu pegava esse hábito. Às vezes eu estava em casa sozinho e ficava subiando, molecão, assim. E o meu pai tocava também em roda de samba com os amigos. E sempre tinha um instrumento lá em casa, um bongô, tinha um tantã também, tinha um repique. Eu passava a tarde tocando assim, enquanto então meu pai... A cozinha lá era cheia, né? A percussão... Aí eu participava sempre assim dessas rodas, tocando assim de onda, sabe? Mas vai fazendo parte, né, do seu crescimento como músico e como pessoa. Você vai pegando um pouco aquela coisa do ritmo, da harmonia, e você vai minimamente tendo uma noção ali, né? Influência, né, cara? Sim. Influência. Tu tem que ouvir muita música para você absorver e fazer aquilo uma parte sua mesmo, né? Como é que é a banda, o Calvano Estatuís? Vocês têm feito vários shows. Eu tenho acompanhado vários deles. Adoro acompanhar vocês e sempre é a maior felicidade. Mas vocês fazem com composição própria, né? Sua. Uhum. E também vocês fazem Tim Mello, tem todo um repertório maneiro. É porque, assim, a gente
Tem muita música, nossa. Se a gente pudesse, a gente faria um show assim, só nosso, só de música autoral. Mas aí tem toda a questão de fazer o baile, enfim, associar a nossa música, a música dos grandes mestres, assim, porque a gente está chegando também, aquele lance, né, cara? Tem 25 anos, comecei a tocar profissionalmente há 2 anos, enfim, tô construindo uma parada, então a gente... Mas tá chegando com tudo. É o lance, chegar com o pé na porta. Mas aí a gente faz o baile mesmo, sabe? A gente toca, sei lá, 4 músicas de releitura e a gente joga uma nossa. 4, joga uma nossa, sabe? Sempre procurando fazer o baile mesmo. Sim. A gente estava conversando outro dia aqui, essa coisa do perfis das casas, né? Talvez os bares que tem esses shows muito improvisados de rua, tipo o Rivalzinho, né? O Fusca Bar, o próprio Urbanito, né? Lá na Praça da Bandeira, da nossa querida Bia. Mas esses bares tem muito aquela coisa daquele improviso, né? Daquele show na rua mesmo, de você ocupar aquele espaço. Só que eu acho que dali também é uma grande porta de abertura para muitos artistas. O primeiro show que você fez também, depois da roda de samba, mas já com o Calvano e os Tatuís, foi lá na Bia, não foi? Lá no Urbanito. Foi no Urbanito. Que depois, isso é uma primeira aproximação do público para depois conseguir chegar pelo menos nas casas de pequeno porte, né? Carioca da Gema, o próprio Baródromo, entre outras casas que tem não só na Lapa, mas em outras regiões, né? Cara, eu particularmente gosto muito de tocar na rua, assim. Eu me identifico muito tocando na rua. Você vê a diferença entre o público de casa, de show? Vejo, claro. Vejo, total. Como é que é isso para vocês? Cara, assim, são ondas, sabe? Você tem que tu tá ali fazendo o seu trabalho, sabe? Passando a sua mensagem. A música é uma comunicação, né, cara? Assim, você tem, como pessoa, quando você vai trocar uma ideia, você tem várias situações. A música é a mesma coisa. Não digo nem de se portar, porque a atitude da banda é uma atitude nossa mesmo, autêntica. Mas eu digo de como levar o show, sabe? De questão de repertório. Na rua tem muito a questão de proximidade, assim. Primeiro que não tem um palco. Então, sabe, você tá ali. Você tá ali já junto com a galera. Né? Exato. Você é uma pessoa ali mostrando o teu trabalho em condição de igualdade, sabe? Não tem... Sim, são pequenas coisas que no final, no todo, acaba dando alguma diferença. Assim. E quem para ouvir é porque também já minimamente já demonstrou um interesse. Né? Sim, é diferente quando você tá numa casa de show, que às vezes a pessoa só tá sentada, tomando uma cerveja, não tá nem prestando muita atenção e tá ali só bebendo e comendo, conversando com a galera dele. Exato, na rua, assim, a música que a gente tá fazendo é o entretenimento, né? Assim, não tem... Claro, vai ter gente que vai chegar, vai trocar uma ideia. Enfim, tem muita gente que passa ali. Tem o famoso chapéu também, né? Tem que fortalecer, né? Senão... Eu sei que todo show de vocês fazem lá. Vocês falam das redes sociais, Spotify e tal, passa o chapéu, fica aquela bolsinha pendurada no... Isso, bolsinha do Calvano e Tatuís. Aproveita, ó, adquira a sua. Faz a promoção da bolsa, né? A última música, quem adivinhar o nome da última música. Não a última música, assim. Quando dá na telha, eu falo assim, quem adivinhar o nome dessa última música, leva a bolsa. Pô, eu perdi da outra vez, cara. Falei, cara, como é que é o nome da música? Eu esqueci o nome e aí falaram na hora. Eu falei, putz, perdi a bolsa. Próximo show é uma oportunidade. Próximo show é uma oportunidade. Mas eu já tenho uma, eu adoro esse material. Que isso é uma forma também de divulgação, né? Não deixa de ser. E assim, acaba que vira meio que um brinde mesmo, sabe? A gente fez no intuito, no início, de ser um produto de venda mesmo. Só que a gente foi vendo que o custo é baixo de fazer uma sacola reciclável. E, enfim. Sim. Calma aí, só segura aí um pouco aí, por favor. Eu me perdi aqui, cara. Hã? Sacola de passar o chapéu. Vamos lá. Só bater a claquete de novo. Cara. Oi? Tá, calma aí, então vai ter que bater a claquete de novo. Foi? Cara, então tem toda essa diferença, né? Do show de rua pra dentro das casas. Mas também tocar nas casas é especial porque também tem um público, às vezes, muito turístico, turista internacional. Um público que eu acho que às vezes não circula em certos espaços da cidade. Uhum. Que eu acho que a casa também dá um pouco dessa oportunidade. Não é? Como é que é isso? Sim, cara, assim, são fases e ondas diferentes, né? Assim, tocar na rua é muito legal, assim como tocar numa casa de show com estrutura é muito legal. Tu vai ter uma sonorização muito melhor, você vai ter
técnico de som, você não vai ter que levar todo o material. Levar a caixa, a mesa. Enfim, assim, são ondas, sabe? Tem tudo que envolve a cultura de rua, sabe? É muito legal. E também é muito legal tocar na casa de show. É sempre bom estar divulgando nosso trabalho em lugares que a gente acredita, sabe? Isso que é diferencial. A gente acredita em todos os lugares que a gente toca, senão a gente não tocaria. E você estava falando esse negócio das ondas, assim, que um pouco desse movimento do artista nesses lugares. Mas acho que independente também da onda cultural que a gente esteja vivendo, né, ou que a gente já passou, eu acho que tem uma coisa que é muito forte na cultura brasileira e no Rio de Janeiro, principalmente nas cidades grandes, que é essa coisa da rua, né? Então, da gente ocupar o espaço da rua e fazer arte na rua. Não só pelos blocos, né, de rua, né? No início do século passado, a gente tinha aquela coisa do bloco de rua que começa a efervescer, mas também que ressurgiu no início do ano 2000. Acho que os blocos de rua ficaram muito mais fortes no Rio de Janeiro. No início do ano 2000, o Boitulo acaba crescendo muito e vem diversos outros blocos. Mas acho que essa coisa do artista de rua tem a polêmica do metrô, né, ultimamente, se pode ou se não pode. Você pega o metrô no Rio de Janeiro hoje, vem a voz no metrô falando que não está permitido apresentações artísticas e tal. Que é mentira, né? Pois é, mas aí tem a vozinha, não sei o quê, mas acho que a rua continua sendo aquele espaço que a gente pode ocupar e fazer arte de rua de fato, né? Assim, eu acho que vai surgir alguma coisa desse momento, assim, cultural, porque que a gente tem esse cenário de crise econômica há um tempo e a galera quer sair, quer se divertir do mesmo jeito e quer gastar menos, assim. Talvez uma entrada, por exemplo, a pessoa nem sempre vai conseguir pagar, sabe? Ou, enfim, vai optar por um lugar que seja de graça ou que seja um chapéu colaborativo que você dá o que você pode para surgir. E nessa cena, vai tendo gente que vem do Amazonas, ou até uma banda que eu gosto muito, assim, Afro-Ribeirinhos, que está aí na noite, carioca também. Eu não conheço eles, mas eu admiro, assim, e, assim, é um exemplo de que eles são do Amazonas, sabe? E fazem o som deles, uma onda, um carimbó, aquela guitarrada, sabe? E é um exemplo do que assim, uma coxa de retalho cultural mesmo que está rolando, assim. É uma metrópole, tem gente de tudo que é lugar do mundo, fazendo tudo que é tipo de música aqui. E num momento de crise, de questionamento, cara, assim, historicamente sai alguma coisa cultural desses momentos, sabe? Eu acho que foi o Zé Cat que falou nos anos 90, na época do governo Collor, se perguntaram, acho que foi no Jô Soares, o que ele estava achando do governo. Falou, cara, tô achando ótimo, assim, porque o que tem de inspiração para artista fazer música tanto de protesto... Tanto pro humor quanto pra música, né? Às vezes é tão dramática que leva pro humor, né? Em relação a isso, né, assim, de ser uma época de questionamento e de ressignificação, assim, da nossa vida, do que a gente está vivendo, sabe? A música e a arte é uma reflexão, né? É um processo de reflexão, faz refletir. Total, assim. Cara, a arte, quando é verdadeira, vem do coração, ela vai transmitir as questões do ser humano mesmo, né? São pessoas que fazem músicas. Né? As suas composições, né, eu conheço diversas delas, eu acho que tem a questão social do questionamento, tem daquela do Senado Federal que você fala, né? Do recado. Como é que é a mesma letra? Eu vim trazer notícias do Senado Federal, há muito que lá neve, isso é tão normal, tem político em arte marcial. É o do Karatê, né? Que a galera da... Não, e é isso, acho que as suas letras têm a questão do Maracanã, quando acabaram com o Maracanã, né? São questionamentos assim que não é minha vida, eu canto a minha vida. Assim, sou eu, vascaíno, desde moleque... Fez homenagem a Tijuca também? Tijuca, eu cresci na Tijuca, a minha rua foi a Tijuca, assim. É o que eu vivo, o canto que eu vivo, cara. Não, isso é são estilos, são estilos. Tem pessoas que cantam o amor e cantam maravilhosamente bem, e eu também eventualmente canto, mas a minha principal inspiração é o cotidiano mesmo, sabe? Sim. Como é que tá a formação hoje do Calvão dos Tatuís? A gente tem 3 formações, cara, que é a formação que a gente faz no Carioca, no Rivalzinho, enfim, na rua, um show maior, com bateria, trompete, baixo, percussão, voz e violão. Para show em bar, como o Urbanito, enfim, uma estrutura um pouquinho menor, a gente tira a bateria, somos 4, trompete, percussão, baixo, voz e violão.
E tem um show também que sou eu e o Schmidt no baixo, que é voz, violão e baixo. Que é uma estrutura um pouco mais intimista também. Que foi que eu assisti na livraria Beco das Letras, Isso. né? E, Foi isso? não, foi Foi onde? no Beco das Letras, Beco das isso. No Letras, Beco não das foi? Letras, Na é. Praça da Cruz Vermelha? Exato, Não é? exato. Foi lá mesmo. Não, aquilo foi lindo. E naquele dia, inclusive, eu falei pra você, eu falei, cara, isso é muito especial, isso é muito bonito. Eu falei, vamos levar pra outros lugares, vamos fazer outros lugares. E a gente chegou a fazer também outros lugares. Na Casa de Luzia, você fez... Isso. A Casa de Luzia também foi isso, foi voz, Foi violão voz, e baixo. violão e baixo. A gente tem que se reinventando, né, cara? Nem sempre a casa vai suportar uma estrutura grande, assim, de uma galera tocando. Então a gente procurou fazer alguns formatos para estar sempre trabalhando e estar sempre divulgando a nossa mensagem mesmo. Não, e aí tem... Não, acho que dá uma boa variedade, né? Você fazer essas formações diferentes. Tem como você trabalha em repertório diferente, né? Não são os mesmos repertórios, né? Para cada formato de show. A gente busca dar uma diferenciada, assim, pra... O show completo tem aquele show mais groovado, né? É mais baile, cara, mais baile. Assim, aquele pupurri, assim, 4 músicas, diretão. É mais baile. 3 sets de 1 hora, assim, mas... Como é que você faz pra... A gente tá falando das composições. Geralmente você para pra compor ou você... Não tenho tempo pra isso, cara. Eu queria ter tempo pra isso. Não, calma aí. Tem várias músicas suas. Sim, mas aí Quais foram os momentos disso? Cara, a gente vai achando brecha, assim. Eu trabalho no centro e o curso que eu faço é no centro, tem um estúdio com um instrumento, enfim. Então, acho que nos meus últimos 2 anos eu almocei em 15 minutos e fiquei 1 hora lá. Estudando, tocando, enfim, criando. Já saíram algumas músicas lá no Siga. É mesmo? Pô, com certeza. Algumas. Lugar marcante, então. Mas a letra também você faz lá? Cara, letra eu faço quando dá, assim. Às vezes no trabalho... Falando trabalho fora. Enfim, a letra eu faço quando dá, cara. Quando dá. Não, mas no trabalho é mentalmente só, aquela parada que vem assim, guarda na caixinha da memória e depois escreve, entendeu? É isso. Mas você tem aquela coisa de andar com caderninho ou com gravador também? Eu ando com caderninho. Cara, o celular hoje acaba que, assim... Porra, você tem o caderninho, você tem o gravador no celular, né? Assim. Mas sabe que, cara, tem essa coisa do livro também, né? Eu adoro o livro e a minha relação com o livro precisa ser o livro impresso. Eu também tenho esse lance com o livro. Eu não consigo, cara, essa coisa de... Kindle, eu não consigo. Do Kindle ou de smartphone, ou ler no computador, né? Em PDF. Cara, eu não consigo. Eu preciso do livro físico. Não é uma questão só de velhice, né? É uma questão de dinâmica. A minha dinâmica com o livro, de leitura e para cada livro que eu vou lendo, eu gosto de fazer muito... Eu não sei como é que você faz nas suas leituras, mas para cada livro que eu leio, eu tenho um caderno referente àquele livro. Então, no caderno, eu vou anotando, faço todas as anotações. Então, eu destaco os trechos do livro, aí boto lá a página, a citação, né, formato de citação, faço os comentários, então eu tenho um caderno para os livros. E aí a minha dinâmica, depois quando eu quero escrever alguma coisa, eu vou escrever ou algum artigo, ou vou escrever algum texto, ou escrever para algum portal... esses cadernos me facilitam muito. E aí o livro, essa dinâmica do livro, de você ir até a citação, de você tentar ler e reler aquele trecho, e aí o caderno do lado, e aí eu volto 3 capítulos, é muito prático quando você está com o livro físico. Eu acho que, pelo menos, eu não consegui me adaptar à questão digital disso. Assim, em relação ao livro, eu concordo totalmente. Eu gosto muito de ter o livro físico também. Mas em relação a esse lance de gravar música, é mais de praticidade mesmo. Eu tenho gravador e tal, só que não é muito prático e também tem um gravador caro, fica andando com ele por aí, sendo que o celular cumpre essa função, assim. Então eu costumo gravar meio, assim, meio solto. Gravar a voz é mais de boa, né? Gravo meio solto no celular. Aí quando eu quero fazer a ideia mesmo, não, vou trabalhar essa música, eu gravo no gravador e a partir daí eu trabalho, sabe? Aí tu faz a melodia em casa. É mais um registro de ideia mesmo, assim, porque tem muita coisa que se perde, sabe? Se você não registrar ali naquele momento, sei lá, tem áudio meu, sei lá, tomando o café sendo feito, tem um trrr atrás e eu assobiando uma melodia, sabe? Tem, enfim, outras situações. Sensacional. Cara, como é que é o mercado de Spotify pra você? Porque teve uma regra recente de agosto de 2019 do Spotify, que até então para subir a música, qualquer artista podia subir a própria música no Spotify. E aí parece que depois de agosto, então você precisa estar associado a alguma gravadora ou distribuidora
para poder subir a própria música. Para você, como é que é essa questão do Spotify? Cara, quando eu fiz, já era em relação a fazer o upload lá, já era com distribuidora. Já era com distribuidora, já? Já era. Ah, cara, é uma merda, né? Assim. Mas vai fazer o quê? É isso que tem. A gente tem que... É lutar mesmo, é em relação à luta, porque eles pegam uma fatia muito maior do direito que a música rende na plataforma, né? Dos royalties, e o artista fica com muito menos, mas é um processo contínuo, né? Assim, tudo muito recente, essa era digital, do streaming. Então, a gente tá se descobrindo e o artista tem que, cara, tem que ter a consciência de classe e perceber que você está sendo roubado mesmo. É isso, cara. A verdade nua e crua é essa, e correr atrás. Lutar mesmo. Não, é o que eu falo a gente conversa com algumas casas de shows, e eu acho que na música, eu não sei como é que você vê isso, mas na música eu vejo um pouco diferente, pelo seguinte, a casa de show eu vejo como uma criadora de conteúdo. Ela gera conteúdo, né? Aqui a música, as apresentações, ela gera conteúdo. Só que para distribuir esse conteúdo, ou pelo menos para anunciar que vai ter esse conteúdo na casa, você precisa ter um distribuidor de conteúdo. Uhum. E hoje a gente tem, na verdade, um oligopólio, né? Para não dizer um monopólio. Que a gente tem o Facebook, né? Com o Instagram e o próprio Facebook e o WhatsApp. E você tem o Google. São os dois principais grupos de empresas que distribuem conteúdo, pelo menos proporcionalmente falando. Então, para você que gera o conteúdo, para fazer o conteúdo chegar na outra ponta, você tem um distribuidor no meio, que controla esse conteúdo, que diz qual é a proporção dessa distribuição, como se distribui, como é que faz. E é o que a gente tem discutido bastante. Será que a gente precisa tentar voltar um pouco para o offline e tentar fazer ações de divulgação ou algumas ações para divulgar esse conteúdo e fazer esse conteúdo ganhar mais fôlego, né? Se expandir mais? Será que a gente precisa voltar para o offline, fazer ações na rua, dialogar mais com a população de outras formas, que não seja só online? E eu acho que a música é um pouco, talvez me parece um pouco diferente. Porque é isso, você está na rua, você gosta de tocar na rua, você sempre me falou isso, você gosta de tocar na rua. E aí uma outra forma de distribuir o conteúdo, para você não ficar só no Spotify, por exemplo, no YouTube e em outras plataformas de streaming. O lance é que o tocar na rua é mais local, assim, né? A galera que eventualmente tá vindo de fora e tá ali naquela situação, mas a maioria das pessoas que vai no show da rua é a galera carioca que mora perto, enfim, sabe que tá rolando. Mas quem assiste online, o que você acha? Tem a oportunidade de uma pessoa lá na Europa te ouvir, obviamente. Tem essa oportunidade, mas proporcionalmente falando, acaba que é o quê? Eu acho que é quem você toca no show e fala, olha, você sempre fala, né? Tem nosso Spotify, tem nossas redes sociais. Acaba que o ponto de divulgação das próprias redes acaba sendo a galera que tá assistindo, né? Cara, o online é um processo irreversível, assim. Não tem como. A gente tem que aprender a lidar com isso. E você acha que a gente está conseguindo aprender a lidar com isso? Essa aqui é a questão. A gente está aprendendo, assim. Tem algumas ferramentas que facilitam esse relacionamento, mas eu, pelo menos, falo por mim, eu estou aprendendo, assim. Com certeza é uma linguagem diferente do cara a cara, assim, do show. Mas a gente vai tateando no escuro mesmo e vai aprendendo, cara. A pergunta que eu me faço, e é isso, esse ponto que eu tô querendo aqui discutir, é isso, assim. Até que ponto a internet e todas essas ferramentas de streaming, não só da música, mas para outras vertentes, tá democratizando ou tá, na verdade, criando alguns nichos e priorizando, ou privilegiando certos tipos ou formatos de conteúdo em detrimento de outros, entendeu? E aí quem está surgindo não consegue aparecer ou pelo menos divulgar o seu conteúdo tão facilmente, entendeu? Até porque fica privilegiando a questão da monetização do conteúdo. Cara, assim, em relação à criação de conteúdo, com certeza teve uma democratização. Não só por esse lance de streaming, mas até o lance da facilidade de ter um home studio hoje em dia, assim, Sim, é muito prático você gravar uma música hoje em relação, se você pegar como comparação os anos 80, os anos 70. Não, até para fazer um programa. A gente está aqui, a gente não tem uma mega produção de Globo, SBT. Para criar conteúdo em geral. Canal. Criar conteúdo em geral está muito mais prático hoje em dia e com certeza teve uma democratização. Mas ao mesmo tempo, cara, tirando alguns pontos fora da curva, que, sei lá, estoura, bomba pra caceta por algum motivo,
e, enfim, tem o seu 2 meses aí de fama e a pessoa trabalha em cima disso. Mas, em regra, porra, é muita gente para pouca oportunidade. E no final das contas, quem tem dinheiro vai pagar uma porrada de patrocínio e a música vai ficar aparecendo lá, vai botar tua música na rádio. E é isso, cara. É a lógica do capital, né? A gente vive numa sociedade Lógica de capitalista, mercado, numa né? loja de mercado. Então, assim, consequentemente, essa lógica vai se aplicar também ao mercado musical, hoje, pelo menos. Né? E aí como é que você vê a sua atuação dentro dessa lógica de mercado? Cara, primeiro, entender as regras do jogo, porque a gente tem que pagar nossas contas. E a partir daí, você questionar e tentar quebrar de algumas formas, sabe? Seja fazendo um show na rua, é, que você vai ter muito mais trabalho, beleza, mas a probabilidade de você fazer uma parada mais verdadeira é muito maior, sabe? Você mostrar que, tipo, peito aberto mesmo, sabe? Buscar a identificação, de fato, né? Exato, e não se entregar mesmo, assim, é muito prático, cara. Não digo prático, mas eu digo é muito mais fácil você se render e falar, foda-se, eu vou ser um artista de mainstream, tentar pelo menos, né? Porque também não é fácil, Sim, pois é. mas eu vou tentar. Mas aí, cara, a verdade é muito aparente, assim, quando uma pessoa tá falando a verdade, o trabalho dela é a verdade dela, e quando é uma parada meio fake, assim, sabe? Então, um dia a conta chega, cara. É Não, o. total. Não, Foi. e os seus trabalhos é nítido isso pra mim, a questão da verdade, essa construção. Não só pelas letras, cara, mas acho que vocês ali tocando, a banda como um todo, né? O Matheus, toda a galera ali tocando, é uma sensação de sinceridade muito grande. Isso fica muito bonito, né? Isso acho que é muito perceptível para quem está assistindo. E não só os da rua, tanto na rua quanto nas casas. Já vi vocês tanto em Aham. rua quanto casa de show, já em vários lugares. E é sempre muito bonito assistir, né? E eu acho que vocês também sentem essa energia de volta, sem dúvida. Sim, cara, a gente ama música. A gente é músico, né, cara? Assim, é a nossa verdade, a nossa comunicação. Então, tocar na rua é maravilhoso, tocar em casa de show é lindo, maravilhoso também, assim. Tá sempre passando a nossa mensagem é o que move a gente mesmo, assim. Fazer um som é o que move a gente, com certeza. Não, e tem toda uma dinâmica também de estudo de vocês. O próprio o Schmidt também é um cara que está sempre estudando muito baixo. Você está aí estudando diversas vertentes da música. Mas você está só no violão, você é corda, né? Violão e voz. Violão e voz. Isso. Acho que é isso, cara. Eu acho que a gente está num momento histórico de questionamento. Eu acho que é exatamente o que você falou, assim, de questionamento. E eu acho que no momento de questionamento, de reflexão, eu acho que surge muita coisa nova. A gente estava conversando, acho que a gente estava lá na tua casa outro dia conversando sobre isso, a questão da década de 70, do Asdrubal trouxe o trombone, né, um grupo de Ah, teatro. Então, em plena ditadura, surge o Asdrubal trouxe o trombone com toda aquela galera da época, né? Então, a Regina Casé, a Luiz Fernando Guimarães, o Evandro Mesquita. Então, toda uma galera que queria aquele grupo de teatro, o movimento ali. E tinha essa coisa muito do improvisado, da rua, de fazer sem recurso, de tentar achar um caminho. E esse caminho desemboca no circo voador, né? Eles acabam junta com mais gente ainda, né? Uma coisa muito orgânica. O Asdrubal Trombone foi crescendo assim de forma muito orgânica. Desemboca no circo voador no Aporrador, que depois desemboca no circo voador na Lapa, onde é hoje. Né? ah. Eu acho que é um momento da gente dar essa virada de chave também. Como é que você vê isso? Cara, são processos de ruptura, assim. Eu acho que hoje a distância entre o que eu entendo como mundo e pelo menos as pessoas no círculo social próximo entendem como mundo está muito distante da galera que está no poder, assim, aquele coroa branco paternalista pra caralho. E acho que um processo de ruptura é inevitável, assim, inevitável. Se não agora, daqui a pouco, porque acho que essa distância só vai aumentar, assim. Tudo indica para isso, sabe? E um processo de ruptura cultural, política, uma ruptura mesmo, sabe? Criar alguma coisa nova a partir de todas as experiências que a gente já teve. É bem lance daquela do antropofagismo, né? Do Sim. Oswald de Andrade, de você deglutir enfim.
Por isso que sempre há esperança. Porque sempre vai ter um momento disruptivo. Que o momento disruptivo, às vezes, né, na maioria das vezes, você não espera, né? Ele simplesmente acontece e acende, né? E eu acho que dá aquele clarão. Já está acontecendo, né, cara? Sem dúvida. Já está acontecendo. É um processo. É um processo que, quando você percebe, ele já aconteceu, sabe? Já faz parte ali. É um caminho. É a luta que vai seguir. E, cara, eu te agradeço muito. Cara, muito obrigado por você ter vindo aí. Você sabe que... Valeu, Ricardo. Tamo junto. Parceirão. Cara. E gosto muito de vocês, da banda. Que eu consiga assistir cada vez mais. Eu tenho ido um pouco menos aos shows, né? Mas eu quero ir cada vez mais. E, cara, obrigado pelo bate-papo. Acho que foi super, super proveitoso a gente estar aqui. Show, valeu, Ricardo. Uma pena que você não trouxe o violão dessa vez, mas aí da próxima Na próxima eu trago. Ainda vou voltar pra praia hoje. Mas fala as redes sociais, pelo menos, aí dos Calvano Tatuís. @Calvano Estatuís. Calvano Estatuís, a gente tá com um clipe também no YouTube. E em março a gente está lançando mais um trabalho de estúdio, 4 músicas, mais um EP. E é isso. Show, ótimo. Valeu, cara, super obrigado. Hein? Valeu, um abraço. E aí, quanto tempo?